Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula rapidinho de contabilidade revisada, nossa segunda aula. E aqui nós vamos falar rapidinho sobre algumas contas retificadoras, método das partidas dobradas e aprofundar o nosso conteúdo nas contas do balanço patrimonial. Dessa vez analisando a Lei 6.404 e também o CPC 26. Nas próximas aulas a gente vai avançar no conteúdo, falar também da DRE, contas de resultado e assim por diante. Então agora o nosso foco nessa aula é balanço patrimonial, segundo a Lei 6.404 e CPC 26. Então vamos iniciar aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Vamos lá. Método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas, ou método veneziano, explica que para cada débito haverá um ou mais créditos de igual valor e vice-versa. Pessoal, quer dizer, se eu lancei um débito, obrigatoriamente eu tenho que lançar um ou mais créditos de igual valor. Se eu tenho um débito de 1 milhão, então eu terei que ter um ou vários créditos que totalizando deem 1 milhão. Exemplificando, se a empresa compra um veículo para uso, ela precisará lançar um débito em seu ativo imobilizado. Dessa forma, haverá necessidade obrigatória de se lançar um ou mais créditos de igual valor. Lançamento pela compra de veículo à vista por 40 mil reais. Se a gente comprou um veículo, o nosso ativo ele está aumentando. Então a gente lança débito na conta veículos. Como compramos à vista, esse dinheiro ele saiu da conta caixa ou bancos. Então lançamos um crédito na nossa caixa ou bancos. Perceba que nós temos um débito de 40 mil e um crédito no valor de 40 mil. Cumprimos assim o método das partidas dobradas e fizemos um lançamento, realizamos um lançamento de primeira fórmula, apenas um débito e um crédito, como vimos na aula passada. Lançamento pela compra de um veículo por 40 mil, sendo 50% pago no momento da aquisição e o restante financiado em 24 meses. Ora, se a gente comprou o veículo, aumentamos o nosso ativo, lançamos um débito na conta veículos. Pagamos metade desse valor à vista, então ele saiu do nosso caixa, bancos. Então, lançamos um crédito porque está diminuindo nossa conta caixa ou bancos no valor de 20 mil. Falta ainda o lançamento de 20 mil a crédito para que a gente possa fechar o método das partidas dobradas. Como o restante foi financiado, então será um crédito na nossa conta financiamentos, que é uma conta de passivo. Estamos aumentando o nosso passivo. Então perceba que nós lançamos um débito de 40 mil e dois créditos que, somado, totalizam 40 mil. Isso é o método das partidas dobradas. Toda vez que lançarmos um débito, a gente tem que igualar os créditos e vice-versa. Contas retificadoras ou redutoras. As contas retificadoras ou redutoras possuem uma peculiaridade, possuem saldo contrário ao grupo de contas ao qual pertencem. Por exemplo, as contas do ativo, lado esquerdo do balanço, possuem saldo devedor. Porém, existem contas redutoras que, mesmo sendo listadas do lado esquerdo do balanço, possuem saldo credor. Para ilustrar, podemos citar a conta depreciação acumulada, que é retificadora ou redutora de ativo. Então, a gente tem a conta veículos. Suponhamos que o nosso veículo, nós temos uma conta de 200 mil na conta veículo. Mas, como a gente já tem um tempo de uso com esses veículos, a gente acabou perdendo, eles acabaram depreciando e perdendo preço. Então, pessoal, a gente vai lançar uma conta retificadora, de acordo com o valor da depreciação, que ela vai diminuir o total desse ativo. Se o nosso ativo, veículos, é 200 mil e nós temos uma depreciação de 60 mil, isso significa que nós teremos 200 menos 60, ou seja, o valor contábil da nossa conta veículos será 140 mil. Lançamos uma depreciação acumulada que é redutora de ativo. Uma empresa possui máquinas com valor histórico de 400 mil. Constatou-se que essas máquinas acumulam uma depreciação de 40% do seu custo histórico. Logo, seu valor contábil será de máquinas e equipamentos, a gente tem um débito de 40 mil reais. Como temos uma depreciação acumulada de 40%, então essa conta ela reduz a nossa conta de ativo de máquinas e equipamentos. Então nós temos 400 mil menos 160 mil, que vai dar um total de 240 mil. Então, esse é o nosso valor contábil da máquina, 240 mil.
Percebam que a depreciação acumulada, a conta redutora de ativo, ela reduz o saldo do grupo em que ela se encontra. Alguns exemplos aqui de contas devedoras. Nós temos a conta caixa, ativo, bancos, conta de ativo, clientes, ativo, estoque de mercadorias, veículos, máquinas e equipamentos, bens e utensílios. Todo esse rol de contas devedoras, elas fazem parte aqui do nosso ativo. Exemplo de contas credoras. Nós temos a conta fornecedores, financiamentos, salários a pagar, aluguéis a pagar, impostos a pagar, capital social. Capital social é uma conta de patrimônio líquido, enquanto que as demais são contas de passivo. Uma atenção especial aqui, pessoal. Quando a gente encontra a conta salários, apenas a palavra salários, significa que nós estamos tratando de uma despesa. Quando a palavra salários ela vem acompanhada, por exemplo, salários a pagar, então nós estamos tratando de uma conta de passivo, uma obrigação. A mesma coisa acontece com aluguéis. Exemplo de contas retificadoras. Depreciação acumulada, que é uma conta redutora de ativo, por isso ela aumenta a crédito. Ações de tesouraria, redutora de PL. Juros a transcorrer, redutora de passivo. Amortização acumulada, redutora de ativo. E capital a realizar, redutora de patrimônio líquido. Pessoal, existe um rol de contas muito grandes. E para que a gente possa aprender as contas devedoras, credoras, as contas de ativo, de passivo, patrimônio líquido e contas redutoras, a gente tem que praticar, tem que conhecer essas contas. Então, só essa forma da gente aprender, que é praticando. Aqui nós temos um exemplo do balanço patrimonial, um exemplo bem simplificado apenas para fins didáticos. Então aqui nós temos o ativo, nosso ativo circulante, nós temos a conta caixa, bancos, clientes, estoque de mercadorias e aqui seus respectivos valores. No ativo não circulante nós temos o imobilizado, máquinas e equipamentos, imóveis e a depreciação acumulada. Perceba que a depreciação acumulada ela é uma conta redutora de ativo. Perceba aqui ó, que ela tem o seu saldo negativo. Aqui, ó, nós temos aqui o sinal de negativo, porque ela diminui o saldo do ativo. Então, se nós temos aqui um valor total, um ativo total de 738 mil. Passando para o passivo, nós temos as contas fornecedores, financiamento, juros a transcorrer. Juros a transcorrer é uma retificadora de passivo. Perceba aqui ó, que ela tem o sinal de negativo, porque ela diminui o grupo em que ela se encontra, diminui o saldo do grupo em que ela se encontra. Salários a pagar, aluguéis a pagar e duplicados a descontada. Passando ao patrimônio líquido, nós temos a conta capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, e nós temos ações em tesouraria, que é redutora de patrimônio líquido. Perceba que mais uma vez ela tem um sinal negativo, porque ela reduz o saldo do grupo em que ela se encontra. E aqui nós temos um total de 738 mil. Como eu falei, o total aqui do débito deu igual ao total do crédito. Sempre nós teremos essa igualdade. Sempre o valor do débito, o total dos débitos, serão igual ao total dos créditos. Razonete. Nas ciências contábeis, razonete é uma ferramenta e uma representação gráfica em forma de T, bastante utilizada por contadores. É um instrumento didático para desenvolver o raciocínio contábil. Através do razonete são feitos os registros individuais por conta, dispensando-se o método de balanços sucessivos. Então, pessoal, o razonete é uma representação gráfica em forma de T e ele representa uma conta, onde do lado esquerdo são feitos os lançamentos a débito e do lado direito o lançamento a crédito. Essa é a forma do razonete e aqui nós temos o nome da conta, lado esquerdo do débito e o lado direito do crédito. Exemplo, aqui nós temos a nossa conta banco. Como é uma conta de ativo, ela aumenta a débito. Então nós temos 500 mil no lado débito, que significa que nós temos um saldo bancário positivo de 500 mil. Se for lançado um crédito de 100 mil, significa que a gente está reduzindo a nossa conta bancos em 100 mil. Então temos um total aqui, um resto de 400 mil na nossa conta banco. Agora vamos analisar a Lei 6.404. No balanço,
as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o reconhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nelas registrados nos seguintes grupos: ativo circulante, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível. Pessoal, isso a gente já falou na aula passada. Nós estamos aqui apenas mostrando o fundamento legal. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Tudo isso a gente já viu na aula passada. Estamos aqui mostrando pela Lei 6.404. Ativo decrescente por grau de liquidez. Liquidez, pessoal, quer dizer a facilidade para se transformar em dinheiro. Então a conta caixa, ela sempre vem primeiro, porque a conta caixa ela já é o dinheiro em si. A conta bancos, ela vem depois da caixa, porque é um dinheiro que a gente tem, mas está no banco. É muito fácil transformar em dinheiro. Porém, tem contas que não são tão fáceis. Por exemplo, máquinas. Para se transformar uma máquina em dinheiro não é algo tão fácil. Então a gente diz que não tem uma liquidez tão imediata. Passivo, decrescente por grau de exigibilidade. Exigibilidade, prazo em que as obrigações devem ser pagas pela empresa. Então, quanto mais cedo for o vencimento de uma obrigação, mais exigível é essa obrigação. Vamos analisar, detalhar o ativo pela Lei 6.404. As contas serão classificadas no seguinte modo: no ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Guardem isso que a gente vai já analisar de acordo com o CPC 26. E as aplicações de recursos e despesas no exercício seguinte. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos e empréstimos a sociedades coligadas e controladas, diretores e acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituem negócios usuais da exploração do objeto da companhia. Já já vamos detalhar. Em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades, participações elas têm que ser, pessoal, permanentes para que sejam classificadas em investimentos. E os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção das atividades da companhia ou da empresa. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção. Perceba que no ativo imobilizado tem que ser bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercícios ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia benefícios, riscos e controle desses bens. No intangível, direitos que tenham por objeto bens incorpóreos. Então perceba a diferença. No imobilizado são bens corpóreos. No intangível, bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte: se a companhia ela tem um prazo, geralmente elas têm um ciclo operacional de 1 ano. Então, a classificação no ativo circulante ou passivo circulante, não circulante, vai ser esse prazo. Mas digamos que uma empresa ela tem um ciclo operacional de 3 anos. Então, se a gente tem um direito a receber no prazo de 3 anos para esta empresa, ele vai ser classificado nosso ativo circulante. Porque embora ela ultrapasse o exercício social subsequente, o ciclo operacional dessa empresa ele é de 3 anos. Então, as obrigações e os direitos que a gente tiver
para realizar dentro desses 3 anos, será classificado nosso ativo circulante. Agora vamos para o ativo segundo o CPC 26, o item 66. Ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Realizado, pessoal, na contabilidade é o mesmo que recebido. Então vamos lá. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, se uma empresa ela compra um veículo para uso, esse veículo ele não vai estar no nosso ativo circulante. Mas se essa empresa é uma concessionária de veículos e ela compra o veículo para revenda, ou seja, esse veículo é uma mercadoria, ele tem um propósito de ser negociado. Então vai ser classificado no ativo circulante. Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Então, pessoal, guardem essa diferença. Na Lei 6.404, para que seja classificado no ativo circulante, ele tem que ser até o final do exercício social subsequente, enquanto que no CPC 26 é até 12 meses após a data do balanço. Então vejamos a seguinte situação. Se a gente tem uma empresa que ela fecha o seu balanço no final de agosto e ela tem uma obrigação a cumprir em novembro do ano seguinte, então essa obrigação ela vai ser classificada no ativo circulante, porque ela está até o final do exercício subsequente, embora ela ultrapasse 12 meses. Já para o CPC 26, se a minha empresa ela fecha o balanço no final de agosto e ela tem uma obrigação em novembro do ano passado, ele vai ser considerado no passivo não circulante, porque ele já ultrapassa os 12 meses após a data do balanço. Guardem essa diferença. É caixa ou equivalente de caixa, conforme o pronunciamento técnico CPC 03, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Então é óbvio que, como a gente falou, caixa e equivalente de caixa são ativos circulantes. Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. Então, no ativo circulante, pela Lei 6.404, nós temos as disponibilidades, que é dinheiro, direitos realizáveis durante o exercício social subsequente. Veio o CPC 26, o que acabamos de falar, que é até 12 meses após a data do balanço. Aplicações de recursos em despesas no exercício seguinte. Pela Lei 6.404, esse rol aqui são classificados no ativo circulante. Ativo não circulante realizável a longo prazo, Lei 6.404. Então nós temos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Vendas, adiantamentos, empréstimos a coligadas ou controladas, diretores, acionistas, participantes do lucro, que não sejam usuais. Então, pessoal, aqui nós temos que atentar ao seguinte. Como nós falamos, classificamos as despesas no ativo circulante e não circulante. Aliás, os direitos e obrigações, os bens e direitos, nós classificamos de acordo com o prazo. Porém, essas vendas, adiantamentos, empréstimos que não sejam usuais da entidade para as seguintes pessoas, coligadas ou controladas, diretores e acionistas, independentes do prazo, elas serão classificadas no ativo não circulante. Então, se eu faço um empréstimo a uma empresa, ela é uma revendedora de veículos e ela faz um empréstimo para um sócio. Para receber esse valor daqui a 3 meses, pelo prazo, nós deveríamos classificar este valor no ativo circulante. Porém, como a atividade da empresa, empréstimo, ela não é uma atividade usual e ela está emprestando para um acionista, um sócio, alguma dessas pessoas aqui, então, independente do prazo, embora seja apenas 3 meses, ela vai ser classificada no ativo não circulante realizável a longo prazo. Ativo não circulante investimentos, as participações permanentes em outras sociedades, direitos não classificáveis no ativo circulante que não são para manutenção das atividades. No imobilizado nós temos bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa.
inclusive decorrente de operações que transfiram benefícios, riscos e controle desses bens. Isso aqui, pessoal, quer dizer, quando ele transfere os benefícios, riscos e controle, quer dizer que não necessariamente para ser um ativo é preciso que tenhamos a propriedade jurídica do bem. Por exemplo, a gente tem um arrendamento mercantil, então a gente tem um bem que é de uma propriedade de terceiro, mas como ele nos transferiu os benefícios, os riscos e o controle, então ele vai ser classificado como um ativo não circulante imobilizado. Isso aqui, pessoal, vem lá do princípio da essência sobre a forma. Nós vamos explicar detalhadamente nas próximas aulas. No intangível nós temos os bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, incluindo o fundo de comércio adquirido, que é o goodwill, que nós vamos falar mais à frente. Já no passivo, artigo 180 da Lei 6.404, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte. Mesma coisa do ativo. E vamos ver também juntamente com o CPC 26. E no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior. Passivo circulante. Obrigações que tenham vencimento até o exercício seguinte. Nós vimos que pelo CPC 26, para que esteja no circulante, é até 12 meses vencimento, até 12 meses a data das demonstrações contábeis. E no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, segundo a Lei 6.404. Para o CPC 26, item 69, passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço, ou a entidade não tem direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Os termos de um passivo, que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio de emissão de instrumentos patrimoniais, não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes. Vamos agora para o patrimônio líquido segundo a Lei 6.404. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e a dedução e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Parágrafo 1º. Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço na emissão de ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias, produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição. Parágrafo 2º. Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado. Capital social. Nós temos capital social subscrito ou realizado, ou a realizar. Pessoal, capital social subscrito é aquele capital que os sócios eles se comprometem a repassar para a sociedade. Então, se a gente vai fundar uma sociedade e a gente se compromete a passar, integralizar um capital social de 1 milhão, assinamos o acordo, registramos, mas até agora a gente não deu esse dinheiro ainda para a empresa. Então aqui nós temos um capital subscrito, ou seja, é aquele capital prometido, mas ele ainda não foi repassado para a empresa. Capital social realizado ou integralizado é o valor que os sócios realmente eles repassam para a empresa. Então, a gente subscreveu 1 milhão, ou seja, prometemos 1 milhão de capital social. No momento em que a gente transfere esse valor para a conta da empresa, então nós estamos
realizando esse valor, ou seja, estamos integralizando esse capital. Então, capital subscrito é a promessa, capital realizado é a entrega definitivamente do capital para a empresa. Reservas de capital, as contribuições do subscritor de ações que ultrapassarem o valor nominal. Então, suponhamos que a gente tem a ação nominal da empresa no valor de R$1 e a gente vende essa ação por o valor de R$1,50. Perceba que esses 50 centavos eles ultrapassaram o valor nominal. Então, esse valor que ultrapassa o valor nominal, ele vai ser uma reserva de capital. A parte do preço de emissão de ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Então, se a gente espera um capital social de 1 milhão e a gente consegue, na emissão de ações, mesmo sem valor nominal, a gente consegue 1.100.000, então esse 100 mil, esse excesso, ele vai ser também uma reserva de capital. Perceba que o que está excedendo é reserva de capital. O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. O resultado da correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado. Então, quer dizer, o nosso capital social ainda não foi realizado, a resultado da correção monetária do capital, ele ainda não foi capitalizado. E o resultado dessa correção monetária, ou seja, aquele valor a mais, ele vai ser também classificado como reserva de capital. Artigo 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Como eu falei, o capital subscrito. A gente subscreveu 1 milhão, prometemos 1 milhão. E a gente integralizou, repassamos para a empresa 500 mil. Então nós temos, pessoal, a outra metade, 500 mil, que ainda não foi passada, será o nosso capital não realizado. Como nós falamos, capital a realizar, capital social a realizar, é uma redutora de patrimônio líquido. Ou seja, ela deduz a conta capital social, ela vai diminuir a conta capital social. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nessa lei ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, a gente vai fazer a próxima aula e vamos detalhar o ajuste de avaliação patrimonial. Por ora, atentem para a letra da lei. Serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Então, a nossa companhia constituída, a gente teve um lucro líquido do exercício de R$1 milhão. Então, esse lucro ele vai ser distribuído em reservas de lucros. Perceba que nós temos as reservas de capital e também as reservas de lucro. As reservas de capital geralmente estão ligadas à valorização do capital social, como por exemplo, valor acima do valor nominal da emissão de ações. E as reservas de lucros, elas estão ligadas ao lucro obtido pela empresa. As ações de tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Então, como eu falei antes, ações em tesouraria, ela é redutora de PL, ou seja, ela diminui a conta de patrimônio líquido. Então, pessoal, com isso aqui, nós terminamos a nossa revisão da segunda aula, contabilidade revisada, e na próxima aula nós vamos detalhar ajuste de avaliação patrimonial, vamos detalhar lançamentos contábeis, vamos iniciar a apuração do resultado do exercício e vamos aprofundar cada vez mais seguindo uma sequência para que daí para frente a gente comece a aprofundar o nosso conteúdo, conhecer as contas mais detalhadamente, operações com mercadorias e por aí vai, de forma que a gente possa aprofundar o nosso conteúdo e ter uma sequência lógica para que a gente possa ir acompanhando
e evoluindo. A partir da próxima aula, iremos começar a trabalhar com diversas questões também, para que a gente possa fixar o conteúdo e ver como que isso é cobrado em prova. Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção e até a próxima, se Deus quiser.